Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer aqui a parte final, o vídeo da montagem do Centrifugal Fan. Eu tenho aqui o nosso conjunto que nós estávamos fazendo. Nós paramos aqui na aula passada, no último tutorial. Paramos aqui neste momento. Eu vou continuar aqui a fazer a montagem. Eu tenho aqui o desenho em PDF com o desenho todo detalhado, tem o conjunto e as peças, está tudo aqui para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. Então, no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais e tem aqui através do Drive Google para baixar o PDF. E tem aqui também mais arquivos de SolidWorks com tutoriais para você praticar. Vamos voltar aqui para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Então aqui neste conjunto que nós fizemos no tutorial passado, eu vou ter que inverter aqui esta peça. Então esta ponta do eixo tem que ir para este lado. Vamos ver aqui no PDF, então está aqui o detalhe D aqui, ó. Então o detalhe D está mostrando aqui, ó. A arruela aqui fica para o lado de dentro com o impeller. Então vamos voltar, eu vou arrumar esta montagem. Então vou clicar aqui para achar o conjunto. Então ele mostrou aqui para mim, eu vou no conjunto, ó. Vou fechar aqui o shaft e vou aqui no conjunto. Vou clicar aqui no Mate, expandir. Eu vou pegar aqui as restrições e arrumar essas restrições, ó. Então esta restrição eu vou clicar aqui com o botão direito e vou deletar. Vou clicar em Yes. Essa outra aqui também eu vou clicar com o botão direito e vou deletar. Clicar em Yes. Agora eu vou girar a minha peça. Então eu vou clicar aqui e mover o conjunto. Então está solto o conjunto. Eu vou ter que girar aqui este conjunto do mancal. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui na árvore do conjunto. Estou no conjunto. Eu vou pegar o plano do conjunto. Então vou pegar este plano, o plano direito. Vou clicar no plano. Vou clicar em Mate. Vai abrir a caixa de Mate. Eu vou vir aqui no conjunto geral, na árvore, e vou pegar o plano que eu preciso aqui, ó. Então vou clicar neste plano. Então ele posicionou, centralizou. Eu vou clicar aqui em inverter o sentido, para esta ponta do eixo e para este lado. Então vou clicar aqui, inverteu. Está do lado correto, vou dar OK aqui na mensagem e vou confirmar aqui o Mate. Eu vou continuar aqui. Eu vou fechar aqui o Mate, ó, e vou colocar aqui a ventoinha, o impeller. Eu vou tirar desta posição e colocar aqui nesta ponta. Então aqui eu vou no impeller, vamos procurar aqui o impeller. Então aqui no impeller eu vou procurar aqui o Mate. Então este Mate aqui, ó. Está aqui o posicionamento das duas faces, ó. Eu vou clicar com o botão direito e vou aqui editar o feature. Então aqui tem o impeller, ó. Eu vou pegar aqui do mancal e vou apagar esse do mancal. Vou ficar só com o impeller e vou vir aqui e vou selecionar a nova restrição aqui na face do eixo, ó, que é esta face aqui. Então o impeller já veio para o outro lado, ó. Vou dar OK. Então está desta maneira agora, ó. Estou corrigindo. Vou confirmar aqui o Mate. Então já foi para a posição que eu preciso. Agora eu vou colocar aqui este furo posicionado com este furo, ó. Então eu continuo em Mate. Eu vou aproximar aqui. Eu vou clicar aqui no furo, ó. Pegar o furo e vou clicar aqui neste furo, ó. Então está novamente posicionado, agora está do lado correto. Eu vou clicar aqui para confirmar, vou fechar aqui o Mate. Eu vou ter que arrumar aqui os parafusos e esta proteção. Então vamos girar aqui a minha vista. Eu vou clicar aqui procurar a proteção. Então vou recolher a árvore, eu vou clicar na proteção, vou vir aqui na árvore expandir, vou clicar no Mate, vou pegar aqui o ângulo. Vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui para editar o Mate, o Feature.
e vou clicar aqui para inverter. Ó. Então ele foi para a posição que eu quero. Está correto. Vou confirmar e vou confirmar o mate. Vou confirmar aqui o belt, fechar. Vou clicar aqui para isométrico e vou clicar aqui nesta face do cubo para continuar deste lado ainda. Tem que arrumar aqui os parafusos. E vou salvar o meu trabalho até o momento. Vou clicar aqui Save All. Se você colocou aqui o mancal na posição correta, você não precisa fazer isto. Eu vou continuar aqui e vou arrumar aqui este pattern. Então o pattern está aqui embaixo. Então vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar aqui Edit Feature. Então aqui no primeiro posicionamento aqui eu vou inverter o sentido. Então ele já foi para o lado de dentro. E no segundo posicionamento também, inverter a direção. Então está corrigida a colocação do mancal. Vou confirmar o pattern. Então a arruela aqui que tem com o parafuso está do lado correto e o impeller não está pegando aqui na chapa. Então está corrigido o erro da primeira montagem. Vou clicar aqui orientação de vista, vou clicar isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui a fixação da base do motor. Então vou colocar aqui esses itens 14, 15, 16, 17. Vou começar aqui com o 14, ó, que é um parafuso DIN 933 M10 por 40. Vou colocar primeiro a arruela lisa, ISO 7091 de 10. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui na orientação de vista. Eu vou vir aqui no cubo, ó. Então, conforme eu passo o meu mouse no cubo, ele mostra para mim aqui a vista que vai girar. Ó. Então, é só vir no cubo aqui e clicar na vista que você quer. O cubo está ligado aqui, ó. Está marcado aqui o cubo, ó. Ou o Ctrl mais a barra de espaço. Então, vou vir aqui neste canto, ó. Vou clicar aqui neste canto do cubo. Vou vir novamente no cubo e vou girar aqui neste canto novamente. Ó. Então, ele mostra a vista, eu vou clicar. Eu vou aproximar aqui, vou colocar aqui a fixação desta base. Então vou começar com a arruela lisa. Vou vir aqui no Design Library, vou clicar aqui no Toolbox, vou vir em ISO, dar um clique, vou pegar aqui a arruela Washer, clicar expandir. Vou clicar aqui em Plan Washer e vou pegar aqui o ISO 7091. Então vamos procurar aqui. Então está aqui, ó, 7091. Vou clicar, segurar e arrastar aqui para a tela e soltar. Então está colocada a arruela. É M10 que eu preciso, já está no tamanho que eu quero. Eu vou confirmar aqui a configuração. Então eu volto aqui para a tela, eu vou colocar mais uma arruela, é duas que eu preciso, uma em cima e uma embaixo. Eu vou clicar aqui para cancelar, é só duas. Agora eu vou colocar o mate da arruela. Então eu vou clicar aqui em mate. Vou girar a minha vista aqui. Vou pegar aqui a face interna da arruela. Então vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui na face aqui do motor, da base do motor. Então nesta face. Então está posicionado. Vou confirmar aqui coincidente. Vou continuar aqui, vou clicar no diâmetro da arruela. E vou clicar aqui no diâmetro do furo. Então está colocada a primeira arruela. Vou confirmar aqui concêntrico. E vou colocar a outra arruela. Então vou clicar aqui nesta face da arruela. Vou clicar aqui na face da cantoneira. Então está posicionada aqui coincidente. Vou confirmar. E vou clicar e colocar aqui a restrição de concêntrico. Vamos procurar nossa arruela. Então a arruela sumiu, né? Está aqui do lado, ó. Eu vou clicar aqui no furo da arruela. E vou clicar aqui no furo aqui da base, ó. Vou pegar aqui o mesmo furo aqui por cima. Então está posicionado lá embaixo, concêntrico, vou confirmar. Então está assim a minha montagem. Está desta maneira. Eu vou continuar aqui. Eu vou clicar aqui, fechar o mate. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui o item 14, que é o parafuso DIN 933 M10 por 40. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no Design Library. Vou mudar aqui para DIN.
Vou selecionar aqui Bolt on Screen, expandir, e vou pegar aqui Hex Bolt on Screen. E vou pegar aqui o DIN, que para mim seria esse DIN EN4017, ó, que é o 933. Então vou clicar aqui, segurar e arrastar aqui para o meu conjunto e soltar aqui. Então a configuração está M10 por 40, é o que eu preciso. O modo de rosca está cosmético. Eu vou deixar aqui cosmético e vou confirmar a colocação. Então é só um parafuso que eu quero, vou apertar ESC. Eu vou aproximar aqui, vou clicar aqui no corpo do parafuso, clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face do parafuso. E vou clicar aqui na face da arruela. Então está colocada a primeira restrição, vou confirmar a restrição, vou clicar no corpo do parafuso e vou clicar aqui no furo da arruela. Então está posicionado concêntrico, vou confirmar. Eu vou aplicar mais uma restrição, eu vou clicar nesta face do sextavado e vou clicar aqui na face da peça. E vou selecionar aqui paralelo. Então está colocado 3 restrições, vou confirmar o Mate, vou fechar o Mate. Então meu parafuso está desta maneira. Eu vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui a arruela de pressão. Ó. Então aqui o 14, 15, o 16, ó, DIN 128, então é Sprint Washer de A10. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no Design Libraire. Vou recolher aqui o Screen Bolts. Vou clicar em Washer. Vou clicar aqui em Spring Lock Washer e vou selecionar aqui o DIN 128. Então vou clicar, segurar e arrastar aqui para a tela e soltar. Então está 10, é o tamanho que eu preciso, vou confirmar aqui a configuração. Eu vou apertar ESC, aqui é só uma arruela que eu preciso. Eu vou clicar em Mate, vou aproximar aqui, vou clicar nesta face da arruela. E vou clicar aqui na face da arruela lisa. Então está posicionado, ó, vamos girar aqui a vista, está desta maneira. Eu vou confirmar aqui o coincidente e vou aplicar mais uma restrição. Vou clicar aqui no diâmetro da arruela e vou clicar no diâmetro da arruela lisa. Vou confirmar concêntrico, está desta maneira a minha montagem. Eu vou continuar aqui, vou colocar a porca. Vamos fechar o Mate, vamos ver no PDF. Então a porca aqui é o 14, 15, 16, 17, ó. É uma Hex Nut aqui, uma ISO 4034 M10. Vamos voltar. Então vou voltar na biblioteca. Vou fechar aqui o Washer. Vou vir aqui no ISO, clicar em Nut. Vou pegar Hex Nut e vou pegar aqui a minha porca, 4034. Vou clicar aqui, segurar e arrastar aqui embaixo e soltar. Então está M10. A rosca está simplificada. Eu vou colocar cosmético. E vou confirmar a configuração. Eu vou clicar aqui, apertar ESC, que é só uma porca que eu preciso. Vou clicar em Mate. Vou aproximar aqui da porca. Vou clicar nesta face da porca. E vou clicar aqui na face da arruela de pressão. Então está posicionada a porca. Vou confirmar aqui o coincidente. Eu vou pegar aqui o furo da porca, dar um clique. E vou clicar aqui no diâmetro da arruela. Então está posicionada a minha porca concêntrico. Vou confirmar. Eu vou clicar nesta face da porca, do sextavado, e vou clicar nesta face do parafuso. Está coincidente, eu vou confirmar. Vou fechar aqui o Mate. Então aqui está colocado o parafuso de fixação da base do motor. Eu vou girar aqui a orientação de vista. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Clicar aqui Save All. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui, colocar a fixação do motor. Ó. Então os itens aqui, a única diferença é o 18 para o parafuso aqui de 10 por 40. Ó. Então o 18 é M10 por 55. Então vou voltar aqui para o Solid. Eu vou girar aqui a minha vista, clicar aqui orientação de vista. Vou clicar aqui neste canto do cubo. Ele mostra a vista para mim lá em cima. Eu vou girar mais uma vez, clicar novamente, clicar aqui neste canto. Então ele está mostrando a vista, eu vou clicar. Eu vou aproximar aqui, vou colocar aqui a fixação do motor.
Então a primeira coisa que vai colocar aqui é a arruela lisa M10. Então vou clicar aqui Design Library, estou aqui em ISO, vou recolher o Nudes, vou clicar em Washer, vou clicar em Plan Washer e vou pegar aqui o 7091. Então está aqui, ó. Eu vou clicar, segurar e arrastar aqui para a tela e soltar. Então está 10, eu vou confirmar a configuração e vou colocar mais uma arruela aqui do lado. Vou deixar aqui, vou apertar ESC, é só duas que eu preciso. Eu vou aproximar aqui, eu vou clicar aqui em Assembly, vou clicar aqui em Mate e vou colocar a restrição. Então a primeira restrição que eu vou colocar aqui, eu vou clicar na arruela aqui no diâmetro e vou clicar aqui no diâmetro do furo do motor. Então está posicionada a minha arruela, está centralizada. Vou confirmar aqui o concêntrico. Eu vou clicar na arruela e vou puxar aqui para cima, ó. Não pegou nenhuma face. Eu vou girar a minha vista, vou clicar aqui na face da arruela e vou clicar aqui na face do motor. Então está posicionada a primeira arruela. Vou confirmar aqui coincidente e vou fazer aqui o mesmo na outra arruela. Então vou clicar nesta face, vou girar aqui a minha vista e vou clicar aqui na face da base. Então esta face aqui da base do motor. Então está posicionada a arruela. Vou aproximar aqui, vou clicar para confirmar o coincidente. Eu vou clicar aqui no furo e aplicar outro mate. E vou clicar aqui no furo aqui do motor. Então está posicionada a arruela. Foi para a posição lá embaixo. Eu vou confirmar aqui o concêntrico. Então está desta maneira a minha arruela. Eu vou girar a vista. Eu vou fechar aqui o mate. Eu vou pegar o parafuso. Então vou clicar aqui expandir o Design Library. Eu vou vir no DIN. Então aqui Bolts on Screen. Vou pegar Hex Bolt on Screen e vou pegar esse 4017, ó, que é o ISO 4017 semelhante. O DIN é EN24017. Então vou clicar aqui, segurar e arrastar para a tela e soltar. Então aqui o tamanho é M10, o comprimento é 55. Vou deixar aqui cosmético, vou confirmar a configuração. Vou apertar ESC, aqui é só um parafuso que eu preciso. Eu vou clicar aqui em Mate, vou clicar no corpo do parafuso e vou clicar aqui no furo do motor para colocar o posicionamento. Então o parafuso está desta maneira. Eu vou clicar em Flip para alterar aqui o lado. Vou confirmar aqui a colocação. Eu vou girar a minha vista. O parafuso está aqui embaixo. Então vou clicar no parafuso e levar para cima. Até aqui está bom. Eu vou aproximar aqui, eu não peguei nenhuma seleção, vamos sair aqui da árvore, vou clicar aqui nesta face do parafuso, vou girar a vista e vou clicar aqui na face da arruela. Então está colocado o parafuso, vou confirmar aqui o coincidente, vou clicar nesta face do sextavado e vou clicar nesta face do motor. Vou selecionar aqui paralelo. E vou confirmar o mate. Vou fechar o mate. Então está colocado o parafuso. Ó, está desta maneira. Eu vou girar a minha vista aqui, ó, e vou colocar aqui a arruela de pressão e a porca. Então vou voltar aqui na biblioteca. Eu estou aqui em Bolt on Screen. Então vou voltar aqui para a arruela de pressão, ó, Washer. Vou clicar aqui Spring Lock Washer. Vou clicar aqui no DIN 128, clicar, segurar e levar aqui para a tela e soltar. Então aqui a configuração está 10, eu vou confirmar. Vou apertar ESC, que aqui é só uma arruela que eu preciso. Vou aproximar, vou clicar em Mate. Vou clicar nesta face aqui da arruela e vou clicar nesta face aqui da arruela lisa. Então está posicionado, eu vou aproximar aqui, confirmar aqui o concêntrico, o coincidente, desculpa. Vou clicar aqui no corpo da arruela, no diâmetro, vou clicar no diâmetro da arruela lisa. Então está posicionada a minha arruela de pressão, vou confirmar, vou fechar o mate. Agora eu vou colocar aqui a porca ISO 4034. Vou voltar para a biblioteca, vou recolher aqui o DIN, vou para o ISO, vou clicar em Nudes,
vou clicar em Hexnut, vou pegar aqui o 4034 e vou levar aqui para a tela e soltar. Então aqui está M10, é o que eu preciso, eu vou confirmar. Vou apertar ESC, que é só uma porca que eu preciso. Vou aproximar da porca, vou clicar em Mate, vou clicar aqui nesta face da porca e vou clicar na face da arruela de pressão. Então está posicionada aqui a porca, vamos girar para ver um pouco, está desta maneira, eu vou confirmar o coincidente e vou aplicar mais uma restrição, clicar no furo da porca, clicar no corpo do parafuso. Vou confirmar aqui o concêntrico, vou clicar aqui nesta face do sextavado, vou girar a minha vista e vou clicar aqui nesta face do parafuso. Então está paralelo, coincidente aqui no caso. Vou confirmar e vou fechar o mate. Então está colocado aqui o parafuso, está desta maneira, fixação do motor. Eu vou clicar aqui isométrico e vou clicar aqui no isométrico novamente. Vou salvar aqui meu trabalho. Eu vou clicar aqui orientação de vista e vou clicar aqui nesta face do cubo. Vou clicar aqui novamente orientação de vista, vou clicar nesta face do cubo. Eu vou fazer aqui o pattern aqui do parafuso aqui de fixação da base do motor. Então vamos ver aqui no PDF. Então tem aqui a distância da base ao centro, então tem 310 e 190. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em linear componente na seta, vou clicar em linear componente pattern. Vou selecionar aqui a primeira direção, então vou clicar aqui nesta aresta. Está para este lado, está correto. A distância aqui vamos confirmar no PDF. Então a distância é 190, a outra é 310. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 190. Enter. Vou clicar aqui para aceitar. Aqui está 2 itens. Então aqui falta selecionar o item para aparecer. Eu vou clicar aqui para a segunda distância, a direção. Então vou clicar nesta aresta. Então aqui a segunda distância que não pegou, pegou aqui o edge. E a seta aqui está para este lado. Então vou inverter aqui o sentido. Então foi para o lado que eu quero. A distância aqui é 310. Enter. E são 2 itens. Por enquanto não mostra porque eu não selecionei o componente. Vou selecionar agora. Então vou vir aqui no conjunto. Vou clicar aqui no parafuso. Então ele já vai colocar para lá. Ó, já apareceu um componente. Vou clicar na arruela. Vou girar a minha vista aqui. E vou pegar o restante aqui. Vou clicar nesta arruela. Clicar na arruela de pressão. E clicar na porca. Então agora está aparecendo os componentes. Ó. Está desta maneira. Vou confirmar aqui o pattern. Então está feito esse pattern. Eu vou vir aqui e vou fazer o outro pattern do motor. Ó. Vamos voltar para o PDF. Então o centro aqui está aqui da peça. Ó. Eu tenho 140 no centro e tenho aqui 170 mais 40, que vai dar 210 o centro. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em linear componente pattern. Vou clicar aqui a primeira direção, então vou vir aqui no motor, ao clicar nesta aresta do motor. Então a primeira direção vai ser nesse sentido. Essa distância aqui vai ser 140. Enter. Está 2 itens. Eu vou clicar aqui e colocar a segunda direção, então vou clicar aqui nesta aresta do motor. Então está para este lado, eu vou inverter o sentido do segundo item. Então está aqui para aquele lado. Eu vou aqui selecionar o componente, ó. Então ele já pegou um componente aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou limpar a seleção. Ó. E vou selecionar o componente, então vou clicar neste parafuso, nesta arruela. Então ele já começa a jogar o conjunto, ó. Já está levando para a posição correta. Eu vou girar a minha vista e vou pegar os outros componentes aqui embaixo. Então vou clicar aqui na arruela lisa, vou clicar na arruela de pressão e vou clicar aqui na porca. Então está selecionado o conjunto. Eu vou voltar aqui e girar a minha vista. Está feito. Ó. Aqui está 310, está 2 itens. Eu vou confirmar aqui o linear pattern. Então aqui a medida está errada aqui, ó, está 310. Então vou voltar aqui e vou arrumar o pattern. Vou clicar aqui no conjunto, vou clicar aqui para editar. Ó. Editar o feature. Então essa distância aqui é 210, não é 300.
200, Enter. Então agora está correto, está aqui. Eu vou confirmar aqui o pattern. Está feito aqui o pattern dos parafusos de fixação do motor. Vou clicar aqui para girar a minha vista no isométrico e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 11. Então o item 11 é o shafter cover, a proteção aqui do mancal. Vamos voltar aqui para o Solid. Então eu vou clicar aqui girar a minha vista, clicar orientação de vista. Vou clicar aqui nesta face do cubo. Vou clicar aqui insert componente. Vou procurar aqui a minha proteção, ó. Vou clicar aqui e vou clicar em Open. Vou colocar a proteção aqui do lado. Vou clicar aqui em Mate. Vou girar a minha vista. Vou pegar aqui esta parte da proteção, a base. Clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui na face do mancal, do suporte. Então está colocada uma posição. Eu vou vir aqui, vou confirmar a colocação. Eu vou clicar aqui neste furo e vou clicar aqui neste furo. Então está centralizado. Eu vou confirmar o concêntrico. Eu vou aproximar aqui e vou colocar mais uma restrição. Eu vou clicar nesta face e vou clicar nesta face. E vou selecionar aqui paralelo. Então está centralizada a minha proteção. Ó. Está desta maneira a minha proteção. Vou confirmar aqui o Mate. Vou fechar o Mate, mais uma. Então está colocada a proteção. Eu vou clicar aqui orientação de vista. Vou clicar aqui neste canto do cubo. Ó, e vou salvar o meu trabalho. Vamos aproximar a vista aqui. Eu vou colocar aqui a fixação da proteção. Vamos ver no PDF. Então a fixação eu tenho o item 24 e 22. O 22 é um DIN 933 M6 por 30. E o 24 é a porca M6. Então o DIN 933, se eu vir aqui na norma, o 933 ele pode ser o ISO 4017 também. É o semelhante do ISO. E aqui você tem a classe do parafuso, dependendo aqui do que você precisar. Ó. Então a resistência do parafuso, as informações. Então se for 8.8, 10.9, 12.9, o que eu precisar. Então vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em Design Library. Eu estou aqui em ISO, vou clicar aqui Bolt and Screen. Vou selecionar Hex Bolt and Screen e vou pegar aqui o 4017. Eu vou clicar e levar aqui para a tela e soltar. Então aqui a configuração dele é M6 por 30. Vou confirmar aqui a configuração. Vou aproximar aqui, ó. É só um que eu preciso no momento. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui no Mate e vou aplicar a restrição. Então vou clicar aqui no corpo do parafuso cilíndrico. E vou clicar aqui no furo da proteção. Então está posicionado o parafuso. Eu vou confirmar o concêntrico. Eu vou girar aqui a minha vista. Vou clicar aqui nesta face do parafuso. Vou girar novamente a vista e vou clicar nesta face da proteção. Eu vou confirmar aqui o coincidente e vou colocar mais uma restrição. Eu gosto de fazer isso. Eu vou clicar nesta face do sextavado e vou clicar nesta face da proteção. E vou selecionar aqui paralelo. Vou confirmar. Então ele fica alinhado aqui a cabeça do parafuso com a face. Fica melhor o desenho. Eu vou confirmar aqui fechar o Mate. Eu vou colocar a porca aqui embaixo. Então a porca é M6. Vamos voltar aqui para a biblioteca. Vamos afastar a vista, né, para colocar a porca na tela. Eu vou sair aqui de parafuso. Vou para Hex Nut. Vou selecionar aqui 4034 e levar aqui para a tela e soltar. A configuração está M6. Eu vou confirmar. Vou aproximar aqui da porca. É só uma que eu preciso. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui no furo da porca. E vou clicar aqui no parafuso. Então no corpo do parafuso. Então está selecionado. Está concêntrico, eu vou confirmar. Vamos ver onde foi a porca. Vamos girar a vista aqui. Então a porca
ela sumiu aqui na tela, temporário, né? Vamos girar aqui, ver se eu acho ela. Então ela não está, eu vou fechar aqui o Mate, ó, e vou procurar a porca. Então é o último item que eu pus, eu vou clicar aqui para mostrar na tela. Passar o mouse está lá, ó. Vamos girar aqui. Vamos passar novamente, então ela está aqui perto do parafuso, ó. Vamos voltar aqui para ver, ó. Vou clicar aqui, ó. Então ela está em cima da viga ali, ó. Então vou selecionar a porca. Vou girar aqui novamente a vista. Eu vou clicar aqui no mancal, ó, e vou esconder o mancal. Então a porca está aqui, ó. Eu vou clicar na porca e vou descer ela para baixo, ó. Vamos pegar aqui novamente e puxar aqui para baixo. Agora sim eu consegui. Vou girar a minha vista. Então a porca está aqui, ó. Eu vou apertar ESC para tirar seleção. Vou girar aqui mais a vista, puxar mais para baixo, ó, sem problemas. Agora eu consigo pegar a face da porca. Vou apertar ESC novamente. Eu vou clicar aqui em Mate. Vou aproximar aqui, vou pegar a face da porca. É normal que aconteça isso. Tem muito componente na tela, né? E vou clicar aqui na face da cantoneira. Então está posicionada a minha porca. Vou confirmar coincidente. Da mesma maneira, agora eu vou clicar aqui na face do sextavado. E vou clicar aqui na face do sextavado do parafuso. Para alinhar os dois sextavados. Então está confirmado o Mate aqui. Coincidente, vou confirmar, vou fechar o Mate. Eu vou clicar aqui no mancal para achar na tela o conjunto e vou trazer aqui a base que eu escondi, ó. Então vamos procurar aqui. Então está aqui, ó, o mancal, ó. Vou clicar aqui e vou clicar para mostrar. Então está de volta, está corrigido. Vou fechar aqui, vou recolher. Eu vou fazer aqui o pattern da proteção. Então vamos ver aqui no PDF, ó. Eu vou voltar aqui para uma página, eu vou até a proteção para ver a dimensão. Então aqui na proteção a dimensão está aqui, ó. A furação é 240 e 232. Vamos voltar. Então aqui eu vou clicar em linear componente, vamos tirar aqui a seleção aqui, né? Apertar ESC, vou clicar em linear componente. Vou selecionar aqui o parafuso e vou selecionar aqui embaixo a porca. Eu posso aqui também vir na árvore e pegar aqui o último componente, ó. Vou clicar aqui na porca. Então aqui eu vou selecionar para pegar o componente que estava lá na face, ó. Então vou clicar aqui no parafuso, pegou a seleção, agora está correto, e vou clicar na porca. Eu vou clicar aqui nesta face e tirar a seleção, ó. Delete. Vou vir aqui agora sim selecionar a direção. Então vou aproximar. Então a primeira direção eu vou clicar aqui nesta aresta. Ele está para este lado. Vamos confirmar a dimensão. Então aqui é 240, o próximo é 232. Vamos voltar. Então aqui é 240. Enter. Está 2 itens, já apareceu aqui, ó. Eu vou mostrar a segunda direção. Então vou clicar aqui e vou clicar aqui nesta aresta, ó, para colocar a segunda direção. Vamos girar um pouco aqui, está para este lado, eu vou inverter. Essa distância aqui é 232. Enter. E são 2 itens. Vamos ver aqui do lado, girar, ó. Então está aqui, ó. Está aparecendo aqui o parafuso. Vou confirmar o pattern. Então está colocado aqui o parafuso da proteção e feito o pattern. Eu vou clicar aqui para isométrico. Vamos pegar de novo aqui. Isométrico. Vou clicar novamente aqui na orientação de vista e vou clicar aqui neste canto do cubo. Deixa eu mostrar a vista lá em cima, agora eu vou clicar. E salvar o meu trabalho. Eu vou agora colocar essa fixação aqui dessa proteção, ó, esse parafuso aqui. Vamos ver no PDF. Então aqui é o mesmo parafuso aqui, ó, 24. Vamos aumentar o zoom, ó. Então tenho aqui 24, 23, que é a fixação da proteção. A única coisa que muda é o comprimento do parafuso M6, ó, é 20. Então vamos voltar aqui para o Solid
Então vou clicar aqui na biblioteca. Eu estou na porca, eu vou clicar aqui e já colocar a porca. Então clicar e deixar a porca aqui do lado. Então está M6, vou confirmar. Eu vou aqui apertar ESC, que é só uma porca que eu preciso no momento. Vou clicar aqui novamente na biblioteca, vou clicar Bolts, vou clicar Hex Bolt Unscreen e vou pegar aqui o DIN 40, o ISO 4017, clicar e levar aqui do lado, soltar. Então este comprimento aqui é 20 e vou confirmar a configuração. Eu vou aproximar aqui, vou apertar ESC, que é só um que eu preciso no momento. Eu vou clicar em Mate. Vou clicar aqui no corpo do parafuso, no cilindro, e vou clicar aqui no furo da proteção. Ó. Então vou clicar neste furo. Então está posicionado o parafuso, está concêntrico, eu vou confirmar. Eu vou clicar no parafuso e arrastar para fora. Então aqui não pegou nenhuma seleção, eu vou girar a minha vista. Vou pegar aqui a face do parafuso. Eu vou clicar aqui nesta face. E vou clicar aqui na face da proteção. Então está posicionado o parafuso. Eu vou confirmar o posicionamento. Eu vou vir aqui e vou clicar na face sextavada do parafuso. E vou clicar aqui na face da viga. Ó. E vou selecionar aqui paralelo. Ó. Ele mudou para paralelo. Vou confirmar. Eu vou vir aqui na porca. Que está colocado aqui, eu deixei do lado, está aqui, ó. Eu vou selecionar aqui o furo da porca. E vou selecionar aqui o corpo do parafuso, ó. Vamos girar a vista. Então aqui dentro. Então vamos aproximar, vou clicar aqui no corpo do parafuso. Então posicionou, está ali concêntrico, vou confirmar. Eu vou clicar na porca e levar aqui para fora. Então aqui eu vou pegar aqui a face da porca, vamos afastar mais. Então vou clicar aqui na face da porca. E vou clicar aqui na face da viga. Vou confirmar o coincidente. Eu vou clicar aqui no sextavado. E vou clicar aqui no sextavado do parafuso. Está coincidente, vou confirmar e vou fechar o mate. Então está colocado aqui o primeiro parafuso, ó. Está aí. Eu vou colocar aqui, eu preciso aqui de outro parafuso aqui embaixo. Ó. Então vou voltar aqui para o Design Libraire. O parafuso está aqui, vou clicar e arrastar para a tela e soltar. A configuração do parafuso está M6 por 20 e vou confirmar. Eu vou girar aqui, apertar ESC, que é só um parafuso que eu preciso. Vou clicar em Mate, vou clicar aqui no corpo do parafuso e vou clicar aqui no furo de baixo aqui, ó, da proteção. Então está centralizado, concêntrico, vou confirmar. Eu vou clicar no parafuso e arrastar para fora. Vou clicar aqui no vazio para tirar seleção, vou girar a minha vista, vou clicar aqui na face do parafuso, vou girar a vista e vou clicar aqui na face da proteção. Então está posicionado o parafuso, está coincidente. Vou confirmar, eu vou clicar aqui no sextavado e vou clicar aqui na viga, para deixar ele paralelo. Então nesta face da viga. Ele vai mudar aqui para paralelo. Mudou, eu vou confirmar. Vou fechar o Mate. Vou colocar aqui a porca. Então vou clicar aqui em Design Libraire. Vou fechar o parafuso. Vou clicar Hex Nut. Vou pegar aqui ISO 4034 e vou descarregar aqui do lado. Está M6, eu vou confirmar a configuração. Vou apertar ESC, aqui é só uma porca que eu preciso. Vou clicar em Mate, eu vou aproximar aqui, eu vou clicar aqui no corpo no furo da porca e vou clicar aqui no parafuso. Vou girar a minha vista, então este parafuso aqui embaixo. Então está posicionada a porca, eu vou confirmar o concêntrico, eu vou clicar na porca e arrastar aqui para fora.
Vou girar aqui a minha vista para pegar a porca. Vou puxar mais aqui, ó, para conseguir ver a face. Então agora eu consigo, ó. Vou clicar na face da porca e vou clicar aqui na face da viga, ó. Aproximar, clicar nesta face. Está posicionada, coincidente, vou confirmar. Vou clicar no sextavado da porca e vou clicar aqui no sextavado do parafuso. Está coincidente, vou confirmar e vou fechar o mate. Então está colocado aqui os parafusos da proteção, ó. Só falta fazer o pattern. Então vou clicar em orientação de vista e vou clicar aqui neste canto do cubo e vou salvar. Eu vou fazer aqui o pattern desses parafusos com a porca. Então a primeira coisa aqui, eu vou clicar na proteção e vou esconder a proteção, ó. Clicar em Hide Componente. E agora fazer o pattern desses parafusos aqui. Então vou girar a minha vista, que eu consigo aqui pegar o parafuso e a porca, ó. Então está desta maneira. Então vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Linear Componente Pattern. Vou clicar na direção, então vou clicar aqui nesta aresta da cantoneira, está para este lado, vai ser 2 itens e a distância aqui vamos ver no PDF, ó. Então tem a distância aqui de 150, vamos voltar, então vou entrar aqui com 150, Enter, vou selecionar aqui o componente, clicar para selecionar, vou clicar no parafuso e vou clicar na porca, então está indo aqui para o lado que eu quero, ó. Vou confirmar aqui o Linear Pattern. Eu vou continuar aqui, vou clicar no vazio, vou fazer este pattern aqui também, ó. Então vou girar aqui para ver a porca, vou clicar no vazio, vou selecionar Linear Componente Pattern, vou indicar a direção, vou clicar nesta aresta. Então está aqui para baixo, ó. Vamos ver aqui um pouco, ó. Está indo para baixo. A distância aqui é 100. Enter. São 2 itens e vou selecionar aqui o componente. Eu vou clicar aqui, vou clicar no parafuso e vou clicar na porca. Então está selecionado e já veio aqui para baixo, ó. Vou confirmar o pattern. Vou girar aqui a minha vista. Vou procurar aqui a proteção, ó. Vou clicar e vou trazer de volta. Clicar em Show. Então está feito aqui o pattern, ó. Está desta maneira a minha colocação. Eu vou clicar aqui orientação de vista. Vou clicar aqui neste canto do cubo e vou salvar. Eu vou parar aqui o vídeo, senão vai ficar um vídeo muito comprido. No próximo vídeo, na parte 3, nós vamos aqui colocar as polias e a correia e a proteção aqui da polia. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa curtida é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.